E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos da Portaria 1510 de 2009, aquela que determinou o uso de relógio eletrônico em empresas com mais de 10 empregados. O novo ponto eletrônico, que determina a emissão de recibo quando o funcionário terminar sua jornada de trabalho, deveria ser adotado a partir do dia 1º de janeiro deste ano. E nossos convidados de hoje são Márcio Kaiser, que é diretor da De Ponto, e Sérgio de Oliveira, que é auditor fiscal do trabalho. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem, esta portaria, ela foi já adiada pela 5ª vez, é isso. Sérgio, você que está a par, enfim, de toda essa parte de auditoria, do trabalho, basicamente, o que ela determina? Bom, antes de mais nada, só gostaria de fazer um breve histórico. Em 1989, pela Lei 7.855, de 27 de outubro, foi alterado o parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, onde dizendo que o ponto poderia ser eletrônico conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Ora, isso aconteceu em 89. 20 anos depois, o Ministério do Trabalho vem regulamentar o que a lei já permitia e que a lei determinava. Então, foi daí que se construiu essa portaria. O que vem a ser o sistema eletrônico? O sistema eletrônico de ponto, hoje, ele é composto de duas partes. Uma parte, que é o hardware, que é a parte de máquina, que é o relógio, aquele que você marca lá o ponto, e tem uma parte de software. No decorrer de todo esse período, o que se fazia? E se faz ainda? Você marca, o trabalhador passa no registro eletrônico, no hardware, lá na máquina, e marca o ponto. Depois, esses dados eles vão para um computador, onde, através de um programa, de um software, um programa de informática, esses dados são tratados e ordenados de acordo num layout, num formato de cartão de ponto. Só que no decorrer de todo esse período, o que se notou que na hora de tratar os dados, houve muita deturpação, alteração, adulteração desses dados, e eles não representavam, em muitos casos, não representavam a realidade da marcação. Então, com o objetivo de eliminar isso aí, de fazer com que o registro realmente efetivo, aquele marcado no relógio, ponto, e apresentado pela máquina, pelo computador, e depois impresso, apresentado para o trabalhador, representasse a realidade da marcação. Sim. Então, por isso que nasceu a portaria 1510 de 2009. Sim, que nem no caso, quando o empregado, terminar sua jornada de trabalho, vai lá e tem, digamos assim, o seu comprovante de que realmente saiu, entrou naquele horário. Uma das alternativas para tentar garantir a originalidade, a real marcação, seria o empregado ficar com uma prova da marcação. E isso aí foi baseado num princípio chamado, um princípio até novo do direito do trabalho, chamado bilateralidade da marcação, ou seja, é feita a marcação, o empregador fica com uma prova nos seus computadores da marcação e o trabalhador fica com outra. Então, seria uma maneira mais difícil de evitar que fossem adulterados os dados originais, né? Sim. Mas, afora isso, a portaria ainda determina que quando você usa e você transmite do relógio eletrônico para o computador os dados, a portaria exige que qualquer alteração que se faça nos dados, na marcação de ponto pelo funcionário do departamento de pessoal, tem que ficar registrado, e fica registrado lá, vai aparecer se dado foi alterado ou não foi, tem que justificar com justificativa, né? Bem, então, isso é o que vai valer a partir de... Na verdade, agora o software... está previsto para abril, é isso? O relógio, esse eletrônico, nessas condições, é a partir de abril. Mas o software, o programa, esse já vale desde 2009. Ou seja, quando você transmite do relógio ponto, você passa para o computador e altera os dados, e você imprime espelho de ponto, ali vai aparecer que você alterou ou não. A empresa que não apresentar um espelho de ponto com essas alterações, aberta, transparente, ela está cometendo uma infração e é autuada pelo Ministério do Trabalho. Pode continuar usando o sistema anterior, até abril pelo menos, mas o software desde novembro de 2009. Bem, ela foi, digamos assim, o novo ponto ele foi adiado pela 5ª vez. Eu não sei, Márcio, você, né, diretor da De Ponto, que é uma das empresas assim que desenvolvem pontos eletrônicos, bem, esses equipamentos. Qual é a principal dificuldade que você vê que é encontrado
enfim, nessa nova portaria? O senhor Sérgio ele apresentou bem, é uma realidade. Os sistemas eletrônicos foram desenvolvidos para gerenciamento das empresas e não para apresentação. Visando a segurança do empregado. Não foi desenvolvido para apresentar ao empregado, e sim para controle interno das empresas. Sempre faltou legislação para isso. Sim. Então, ter uma legislação é importante. O que de repente houve na portaria, não houve um cuidado técnico da parte de equipamento, e sim da parte de controle para os empregados. Até mesmo a rapidez com que se exigiu em um ano fazer tudo isso, era impossível abastecer o mercado. Essa foi uma das justificativas da primeira prorrogação. Sim. A cada prorrogação começa a se perder credibilidade se essa portaria entra, como que ela entra, se vai ter mudança, se vai ser cancelada. Então começa a ficar complicado, desde estoque, de comunicação, de contratação de pessoal. Quer dizer, vai aumentar ou vai diminuir o fluxo em abril? Talvez em abril aumente, então vão precisar de mais pessoas. Talvez prorroguem de novo, então se demite, o que se faz? Então, nós temos desde então uma insegurança de curto prazo, sempre o que vai acontecer? Sim, era exatamente o que eu iria te perguntar, né? Por exemplo, esta portaria, ela define, enfim, que sim, isso ocorra, mas existe um grande problema, digamos assim, na hora dos empregadores, dos fabricantes, devido à homologação também, que inclusive nós estávamos conversando antes aqui fora do estúdio, né? A parte de homologação hoje, como não foi definido bem claramente, o Ministério do Trabalho começa a fazer novas exigências dos homologadores conforme eles vão homologando. Então, hoje, nenhum fabricante sabe o que vai se exigir daqui a 6 meses, o que o homologador vai exigir daqui a 1 ano. Então, um fabricante que resolva fazer um novo modelo, ele não sabe o que ele deve fazer se ele for homologar daqui a 1 ano. E a partir do momento que ele desenvolver o equipamento, quanto mais tempo ele levar para testar esse equipamento, maior a chance de novas regras dos homologadores não permitir essa homologação. Então acaba tendo muita pressa na hora de fazer as coisas, o que não é bom, né? Bem, Sérgio, e você provavelmente é a favor dessa nova portaria, que ela sim aí funcione, enfim, essa primeira parte em abril deste ano? Olha, em primeiro lugar, essa portaria, ela foi gestada no meio da fiscalização do trabalho, pela fiscalização do trabalho. A Justiça do Trabalho também teve uma contribuição muito grande nisso aí. E nós realmente, a gente é a favor. Temos um ponto que é um ponto nevrálgico e que toda a imprensa vem batendo contra, que é a emissão do recibo, né? Só que esse recibo, você tem uma alternativa para você resolver isso. Existe uma outra portaria do Ministério do Trabalho dizendo que o ponto eletrônico, existe um ponto eletrônico, um alternativo, sem a emissão do recibo, desde que você faça via acordo sindical, ou seja, sindicato de patronal e sindicato de trabalhadores, elabore uma convenção coletiva, e nessa convenção coletiva se estabeleça que aquelas empresas defendidas por representadas por aquele sindicato poderão suprimir o recibo. Se isso estiver em convenção coletiva, a gente aceita e respeita. Só que, lembrando sempre que ela tem que manter a originalidade dos dados. Alterou, tem que dizer por quê. Ah, sim, claro. Porque houve muita fraude ao longo desses 20 anos do ponto eletrônico, né? Sim, foi por isso que surgiu a Justiça do Trabalho a ideia tem constatado isso aí, muita fraude. E nós também constatamos, antes de fazer a portaria, se fez uma pesquisa em todos, eram 29, parece, fornecedores de relógio eletrônico, para verificar qual deles não permitia alteração ou até a adulteração dos dados. Todos eles permitiam, todos os softwares permitiam alterar a marcação original. Então, se você pega uma marcação e você pode alterar, ela perde credibilidade, Com certeza. Entendeu? Bem, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu queria deixar também, Márcio, os dados que a gente tem hoje é que 5% das empresas brasileiras, enfim, que possuem mais de 10 funcionários e utilizam o ponto eletrônico, já estão utilizando essa nova, né, digamos, essas novas regras da portaria. Mas você que está sempre aí
trabalhando no desenvolvimento desses pontos eletrônicos. Qual, digamos assim, o conselho que você dá e até o reflexo que você está tendo nessa procura na sua empresa? Certo. Uma opção bem interessante para, principalmente, empresas menores, é a utilização do sistema convencional que imprime em cartão de cartolina. Sim. Pode parecer retrógrado. E tá vigente, né? Tá Mas valendo. enquanto não há uma válido. certeza dessa portaria... Exato. Existe dúvida? Vai, não vai? Altera, não altera? O que fazer? Sim, uma importante que eu diga é que essa nova portaria, ela não elimina o cartão de Mantém. Não, né? Essa parte cartolina. mecânica, inclusive cartolina, O tudo manual, ok, só tudo continua. eletrônico. E a razão disso é que ele imprime mecanicamente, o empregado vê na hora de registrar Assina. E o e empregador não também. tem como alterar. Fica claro para ambos os lados a bilateralidade. Só claro, ele não vai exportar para o computador. Então, para empresas maiores, às vezes é mais negócio adquirir um sistema eletrônico, mesmo que mude, adquirir outro depois. Empresas maiores, adotam o sistema E mecânico. até mesmo pelo valor, né? Que provavelmente esse sistema Sim, mecânico para ser implantado é menor. O eletrônico, a vantagem do eletrônico é que quando tem muitos empregados, o sistema de ponto já está interligado com a folha de pagamento. Aí faz tudo. Sim. Não existe essa intervenção parte. humana, já sai toda a folha pronta, Olha. tudo pronto. Entendeu? Então, essa que era a vantagem do ponto eletrônico para Bem, as empresas. Né? Então, enquanto não haja, digamos assim, um acordo ou que não inicie esta portaria, o ideal seria mesmo essa Até parte o mais sistema mecânico também tem a opção, empresas que locam equipamento. Pode locar daqui a 6 meses, 1 ano, pode migrar para outro ou não, né? Tem mais essa alternativa. Bem, então vamos esperar até abril para ver o que vai acontecer, não é mesmo? Tudo bem. Sérgio, obrigado por sua participação. Obrigado. Márcio também, uma boa noite para vocês. Boa noite.